3, 2, 1. Salve galera, estamos começando mais um episódio do Half 5 Cast e hoje é um dia especial, os nossos convidados têm sido especiais e hoje não é diferente. Quero primeiro começar apresentando aqui o Tom. Salve! Fala galera, eu sou o Tom. Aqui na minha frente também à esquerda o Dani, Fala, nosso galera. pastorzão. Dani. Michel, o nosso teólogo, o nosso Hebraísta, especialista no hebraísta, grego, no hebraísta. hebraico. Grego. Dá um salve aí, Michel. Paz, galera, você não fala isso perto Grego, do nosso convidado, É, não. ia deixar de falar. Você é doido? E baixista também, né? Baixista. baixista. Bom, baixista bom. Guitarrista, Dos bons. Dos bons. santista. Michel, aproveitar que façam as honras de apresentar o nosso convidado. Fala, galera, Refield 5. É um prazer estarmos aqui no 4º episódio, começando aqui essa gravação incrível, que eu tenho certeza que vai ser muito, muito legal, muito edificante, além de ter muita resenha, né? Eu Resenha quero não aqui falta. falar de um cara aqui muito especial, apresentar um cara muito especial que está aqui conosco, falar um pouquinho aqui da biografia dele muito resumida, porque ele vai se apresentar aqui para nós, mas começando aqui como esposo, pai, pastor sênior da DAI, cantor, compositor, maestro. É pouco ou quer mais? Rapaz, Nosso amigo. Tem mais coisa. Tem mais aí, tem Nosso mais. amigo, Ele é meu mentor, sem ele saber. Todo domingo eu tô ali. É atleta. um cara muito especial. Atleta. Eu quero aí que você dê uma salva de palmas para o pastor Rodrigo Soeiro. Aê! Salve! É nóis. Fala aí, meu pastor, seja bem-vindo aqui no Refield 5. É um prazer receber o senhor aqui. Essa galera aqui, bagunceira, mas são tudo crente. Amamos a Deus acima de todas as coisas e é um prazer e um privilégio ter o senhor aqui nessa noite. Verdade. Amém. Primeiro, né? O senhor não, Michel. Você, pronto. É o respeito, né? Eu já tinha discipulado ele, eu tinha discipulado. Mas Tudo é um deu certo. privilégio para mim estar com vocês. Obrigado pelo convite. Realmente não tenho dúvidas que a resenha vai ser boa. Muito bom. E vamos para cima. Espero que as pessoas, né, em casa, no serviço, no carro, sejam abençoadas, né? Isso aí. O reino de Deus é paz, justiça e alegria, né? Então, acho que ser instrumento de alegria também é levar um pouco do reino, né? E que em algum momento, ou em todos os momentos, a gente consiga exalar um pouco essas três características do reino que são tão importantes. Glória a Deus. Eu acho que a paz aqui o senhor não vai conseguir muito, não, mas a alegria aqui os caras são. Essa a gente garante. Porque esses caras aqui são terríveis. Pastor, mas falando sério, hoje o senhor está com quantos anos? Vamos lá, vamos começar aqui o bate-bola. Tá, eu tô com 38 anos. Eu sou de 1985. Caramba. 3 de fevereiro. Ele é mais novo que eu, cara. 1985. Caramba, Que novão. benção. E aí, eu queria que o senhor contasse um pouquinho da sua história, como começou o pastorado. Eu sei que o senhor ali era líder de louvor quando seu pai era pastor na igreja. Sim. E aí o senhor assumiu depois. Você assumiu, tá? Deixa eu reformular aqui. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa história, porque é uma história muito inspiradora para muitos pastores aí que estão iniciando. E é uma história aí que tem abençoado a vida de muitas pessoas. Amém. Vamos lá. Enfim, meus pais pastores, né? A vida toda. Eu começo a levar a sério um pouco mais essa questão do evangelho lá para os meus 9, 10 anos. É onde eu me lembro desse meu começo, lidando com a música, enfim. Me lembro do batismo, né? É sempre uma Batismo é marca inesquecível, importante. né? Me batizei com 12 anos. Enfim, crescendo na Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Na época, eu participava de uma Assembleia de Deus bem tradicional, bem clássica, que eu tenho um carinho e um respeito, assim, tamanho do mundo, porque foi lá realmente que foi essa grande incubadora, né? Não somente da minha vida, mas das minhas irmãs, enfim, e do meu irmão de criação que chega depois, né? Eu tenho um irmão de criação mais velho, mas ele já chegou em casa com 15 anos de idade. Então, assim, realmente é uma história na igreja. Eu sou muito grato a Deus por isso, né? Tem algumas pessoas que vão ter o processo de conversão depois, mas eu sou grato a Deus por ter nascido praticamente na igreja mesmo. E, enfim, sempre envolvido com música, né? Dando aula de música, tocando em orquestra, cantando, tocando, enfim. Então, eu começo a trabalhar com música. Com meus 16, 17 anos é o meu ganha-pão já, né?
mesmo morando na casa dos meus pais, mas eu tinha o meu dinheirinho, dava as minhas aulas, envolvido com produção, gravava os meus backs ali, né? Então foi muito especial esse momento. Conheço a minha esposa, a gente, né, namora, noiva, e aí eu caso com ela, eu tinha 21 anos na época. Enfim, meu pai, ele, a vida toda nessa Assembleia de Deus mais clássica, com 2000 ele resolve ter um sabático. Estava bem cansado, ele dá uma respirada há 3 anos. 3 anos, né? Quase entrando num burnout. Quando dão esses 3 anos, aí ele entende da parte de Deus que ele deveria realmente abrir uma igreja, né? Uma Assembleia de Deus não tão tradicional, mas que de fato respeitasse tudo aquilo que ele já tinha aprendido, a gente também. Meu pai, então, funda a ADAI. A ADAI significa Assembleia de Deus Alto do Ipiranga. Em 2003, ele é o pastor, juntamente com a minha mãe, os fundadores. Só que em 2008, ele sofre o AVC. Ele tinha 47 anos de idade na época. Foi um AVC assim, catastrófico, né? Quase que 1/4 do cérebro tiveram que tirar. E aí ele sobrevive de 2008 a 2018. E as 3 palavras que ele falava, acho que você chegou a ver, né? Era Deus é Deus é Deus. Na verdade, as 3 frases. Deus é Deus, em nome de Jesus e amém. Então, tudo que ele falava, ou tudo que ele falou nos 10 anos de 2008 a 2018. Então, se ele estivesse aqui, e ele, né, às vezes quando eu saía, ele me acompanhava. Então, se ele estivesse aqui, ele estaria no cantinho ali. Deus é Deus, em nome de Jesus. Tudo para ele se resumia nessas 3 frases. Para pedir uma Coca-Cola, ou para pegar uma feijoada, ou, enfim, alguma coisa que ele queria falar com os meus filhos. Ele chegava para os meninos assim, ó, Deus é Deus, em nome de Jesus. E é muito interessante, porque foram tantos anos falando isso, a gente começava a interpretar pelo olhar dele. Então, quando ele olhava para mim e falava Deus é Deus, eu sabia se era uma churrascaria ou se era um McDonald's. Né? Então, enfim, ele faleceu, né? Sempre digo que crente não parte, crente chega, né? Então ele chegou em 2018. Mas voltando então, né, quando meu pai sofre o AVC, praticamente eu assumo a igreja. Eu tinha 25 anos na época. Meu primeiro filho tinha acabado de nascer. Nem curso teológico eu tinha na época, porque eu estava preparado para ser músico e fazia isso com muita alegria, era o meu ganha-pão. Na época eu estava administrando um estúdio de gravação e tal. Mas aí quando vem essa questão para mim, não sei, vira uma chave. E aí eu ganho de presente um livro chamado... Todo livro... Tem alguns livros na nossa vida que dão aquela virada de chave. História, né? Uhum. E no caso foi um livro chamado Liderança Corajosa. O livro do pastor Bill Hybels. Mudou assim a minha chave. E ali eu entendi que... Era a hora. Era a hora. Então assim, eu tenho tanto prazer hoje em ser pastor, e isso já está durando aí 13 anos, 13 né? 13 anos. Então, eu sempre... Mas, de alguma forma, eu nunca abandonei a música, porque eu acho que, de alguma forma, a música ela oxigena meu pastorado. E eu acho que rola, às vezes, um preconceito, né? E eu já senti esse preconceito de algumas pessoas. Ah, não, você é pastor ou você é músico? É engraçado. Pode ser os dois. As pessoas não discutem o cara quando é pastor e escritor de livro. É porque as pessoas gostam de estigmatizar, né? O cara canta, ele é cantor. É como se limitasse você dentro das suas atribuições e habilidades. Os caras pensam que eu canto todo culto, né? Os caras, sei lá. já ouvi coisa do tipo, né? A igreja dele cresce porque ele canta, assim, umas coisas... Enfim, cada um fala o que bem entender, né? Uhum. Mas, de alguma forma, hoje a música, para mim, ela tá bem periférica, né? Tá bem periférica. E sazonalmente eu gravo algumas coisas. Eu estou agora envolvido no projeto Clássicos, né? Que é a gravação de 10 canções da harpa com uma big band, né? Então é algo que a gente já está na pré-produção. Voltando às raízes, né? Exato. Músicas que foram a minha base, né? Então, fazendo as contas, eu estou há 13 anos pastoreando, né? Juntamente com a minha esposa. É a melhor coisa que eu pude escolher na minha vida. Eu sei que Deus que me escolheu, né? Tem um autor, Joe Joyce, que ele fala que o ministério chamado ministerial é como algemas invisíveis, né? Então, a gente está rendido a isso, né? E é muito gostoso, né? Então, então hoje eu estou com 38 anos, muito feliz com aquilo que faço, aquilo que
meus 2 filhos, Tati, ver o crescimento da igreja, isso também me alegra muito meu coração, saber que o legado que meu pai ele plantou, de alguma forma eu estou regando, e enfim, então acho que é o primeira fala aí para desbravar talvez outros abrir as assuntos portas. aqui. É isso aí, é isso aí. Pastor, eu Esse é o homem. tava lendo um pouquinho sobre você e você estudou marketing, né? Uhum. Então você projetou toda a sua vida para um destino, né? E de repente, com esses acidentes de percurso aí, você teve que virar o seu leme lá, falar, cara, eu preciso assumir isso aqui, porque, né? Teve o pastor que assumiu lá por 2 anos, né? Exatamente, e pastor depois, Wilson. em 2010, você assumiu a igreja como o pastor líder, né? Rapaz, você Exatamente. estudou bem. Eu estudei a vida dele, eu estudei sua vida. Muito bom, muito bom. Cara, eu me identifico muito assim, porque eu sou filho de pastor também, né? E assim, eu não sei você, mas todo filho de pastor nunca quer ser pastor, né? Porque você vê todos os intempéries da vida, você vê tanta coisa que... Por exemplo, eu via meu pai orar de madrugada por ovelha ruim, que eu falava, cara, eu não quero isso pra minha vida. Né? Porque às vezes a ingratidão, né, faz isso, desgasta você. Deus ama a ovelha perdida, não a sonsa, né? Não associa. Eu vou levar essa. A nossa, o auditório lá, porque hoje o cara. negócio tá cheio aqui. Porque assim, isso vira um gatilho na gente, né? Porque assim, você tá vendo o teu pai, é o teu pai, cara. E ele sofrendo por alguém que, cara, dentro de você, assim, você fala, pra que isso, né? Qual que é o sentido disso? Qual que é o propósito disso? E então, em toda a minha vida eu falei, não, isso não é pra mim não, cara. Correr disso aí. Né? Mas não tem jeito, né? Tem umas coisas que Deus ele vai fazer dentro da tua caminhada para que o seu leme ele vire, né? Na verdade. E você encontre a sua bússola lá para onde você vai guiar. Dentro disso, como que foi para você? Porque você pegou 2 períodos aí terríveis, né? Primeiro, a perda do seu pai. Sim. Com a responsabilidade de ter uma igreja. E logo em seguida, se eu não me engano, o vice-presidente de vocês também, que foi muito novo, né? Exatamente. Que isso foi recente. Né? Isso foi recente. Meu pai, ele morre em 18. 2 meses depois, morre um pastor conselheiro da igreja, no comecinho de 19. E agora, recentemente, foi ano passado, né? Faleceu um dos fundadores da igreja junto com meu pai. Né? Porque isso é uma coisa que eu sinto, no bom sentido da palavra, muito, muito carinho, muito orgulho, porque os vice-presidentes, aqueles que fundaram a igreja com meu pai, eles estão comigo até hoje. Né? Exceto o pastor Wilson, que foi o que assumiu, né? Por questões familiares, ele precisou sair da igreja. Eu ia perguntar dele. Enfim, o pastor Wilson. Mas assim, é um cara que a gente tem um carinho e respeito muito grande. Tanto que quando a igreja faz aniversário, ele sempre é lembrado, porque realmente ele pegou a bucha mesmo. Uhum. Ele pegou uma fase bem difícil. Enfim, um carinho e respeito muito grande por ele. Para falar abertamente, na verdade, a esposa dele entendeu que era um momento de sair da igreja, eles foram para um outro ministério, mas por ele mesmo ele ficaria, né? Mas tinha que haver paz no lar, mas tá tudo certo, tá tudo tranquilo e tá bem resolvidas as coisas. Então, foram perdas significativas. Nós temos hoje um dos nossos vice-presidentes, esses dias foi bem interessante, bem bonito, porque eu estava junto com ele e na verdade a gente estava na igreja, no púlpito, ele fez aniversário e a gente fez uma oração por ele. E um dia ele olhou assim para mim, e foi nesse dia, né? Ele falou assim, Rodrigo, eu vou te falar uma coisa, eu fui fiel ao seu pai e serei fiel a você. Uau, demais, hein? Cara, isso é poderoso. Isso é poderoso. Enquanto você for fiel a Deus e à palavra de Deus, eu vou ser fiel a você. Então, assim, fique tranquilo, eu não sou o cara mais ativo aqui, eu não sou o cara que você me vê fazendo tudo. Ele é um André. Mas eu tô do seu lado. Tá sempre nos bastidores, mas Exatamente. É necessário. Então, esses caras... Então, eu tenho esse carinho, carrego comigo esse carinho de ter esses amigos do meu pai do meu lado, né? Que de alguma forma... É uma outra igreja? É uma outra igreja. Mas, de alguma forma, tentar respeitar os processos, fazer mudanças gradativas, isso, de fato, ajudou eles a desejarem ficar do meu lado.
Não sou o cara, não sou o líder de pé na porta, vão mudar 180 graus, muito pelo contrário. Tem mudanças que eu estou fazendo hoje na DAI que eu gostaria de ter feito há 13 anos atrás. E eu falo isso sem qualquer tipo de demagogia. Tão pouca hipocrisia. Tem mudanças que eu estou fazendo hoje que eu gostaria de ter feito lá atrás. Mas é dar tempo ao tempo, né? Respeitando os processos, né? Exatamente. Muito legal. Pessoal, nós estamos aqui com o pastor Rodrigo Soeiro. E se eu fosse você? Depois põe um Fazia arroba o quê? dele aí pra Fazia o seguir, quê? né? Ó, entra lá, se inscreve no canal, compartilha essa mensagem. Precisa chegar pra alguém essa mensagem. Não é Como que é, possível Tom? você chegar. Depende de você aí desse lado. Ativa lá o sininho. Compartilha, ativa o sininho, vai ser bênção. Compartilha lá. É isso aí, aproveitando aqui, a gente quer agradecer mais uma vez, mais um episódio. E a gente tem sido abençoado com os nossos patrocinadores, com uma mesa incrível. Depois a gente vai mostrar pra vocês, sentir o cheiro. Pastor Melhor Rodrigo Soeira aqui vai ganhar até um bolo de piscina, é Vai, isso? bolo de piscina, hein? Rapaz, o negócio hoje tá chique, hein? É, a gente tem até auditório aqui hoje, dá pra fazer vocês um ao vão ver vivo depois aqui, o ó. make- Virou o make culto isso off. Aqui já virou culto. Hoje a gente tá com uma galera bem Hoje especial. tá. Depois eu vou pedir pro Val gravar a galera depois ali. Tá legal. A gente quer agradecer o Bruno e a Juliana, com Delícias da Ju Salgados, melhor salgado de São Paulo. Boa. E eu sigo naquela linha. Comprem, se não gostarem, você já sabe, eu devolvo o dinheiro. Eu vou devolver, não é? Rapaz, ó, você viu? E aí Ju também e quer Bruno, confiar. vocês têm É isso abençoado aí. a gente aqui demais, hein? Demais. Muito Depois, vocês, fera. seguem- Top, depois top. vocês sigam lá, @delícias da Ju Salgados. E hoje também tem um bolo vulcão. Rapaz, eu vi o bolo ali. Eu tava com Bolo tanta piscina? fome. É bolo piscina, né, rapaz. vulcão. Piscininha. Tá transbordando. Piscininha, amor. Que é da Simone e do Pastor Ney também. Também eu já comi. É delícias Já- no já- pote. Vocês já comeram também, né? Delícias no da pote. Mone. Tá aqui, ó. Mone Delícias no pote. Isso. Comprem também. Se não gostar, a gente devolve dinheiro sem problema. Aqui a Segue gente lá, depois vai ter o arroba lá, tem né? um arroba também. É isso aí, ó. O Mone Delícias no pote. Se vocês não gostarem, a gente devolve o dinheiro. Eu falo porque eu já comi e eu aprovo. Beleza? Boa. É isso aí. E quem quer seguir o pastor Rodrigo Soeiro lá nas redes sociais, faz o quê, pastor? No Instagram tá @Rodrigo Soeiro. Tem o meu site, rodrigosoeiro.com.br, e o canal da igreja, né? Que eu posto mais lá do que na minha. Tô brincando, enfim. São conteúdos teoricamente similares, mas ADAI _oficial. ADAI, ADAI _oficial. Muito bom. Show de bola. Muito fera. É isso aí. Pastor, eu quero fazer uma pergunta Sim. para o senhor. Uma coisa que o senhor disse para mim uma vez e eu guardei no meu coração. Foi até o dia que o senhor foi pregar lá na igreja. O senhor trouxe uma fala dizendo assim que o pastor hoje ele não pode ser só pastor. Ele tem que ser pastor, gestor, administrador e psicólogo. Tamanho a demanda hoje que a igreja ela utiliza do pastor. Como que o senhor faz aí para viver um pouquinho disso aí? Porque eu sei que não é fácil, mas também sei que o senhor tem adquirido sucesso, porque a DAI nós temos visto que tem crescido. Óbvio, Deus tem bradado lá e a gente tem visto o crescimento, mas Deus tem usado a sua vida como pastor sênior ali daquele lugar. Como o senhor consegue conciliar tudo isso daí para poder desenvolver um trabalho legal? Boa. Michel, eu acho que hoje, né, 2023, até porque isso virou tema de aula do college, né? Então eu reclassificaria essas questões no pastor, gestor e líder. E eu sempre falo que o pastor ele tem que amar, o gestor ele tem que organizar e o líder ele tem que inspirar. Então assim, se faltar algum desses chapéus, o cara vai sentir. Esse que é o grande lance. Então tem horas que o pastor ele tem que estar no velório. E aí é o boné do pastor. Mas tem hora que ele tem que estar numa mesa para resolver números. Por que a igreja está crescendo? Por que não está? Por que está crescendo aqui e não está crescendo na outra? É isso aí. As finanças. Por que a igreja não está sustentável? Por que não está? Então assim, e aí você tem que colocar o chapéu do gestor. Mas tem horas que tem horas que o chapéu do pastor não resolve, o chapéu do gestor não resolve, e aí tem que entrar o líder, aquele cara que tem que inspirar. É o I have a dream, entendeu? Legal. Como que é? Eu tenho um sonho. Rapaz, Você falou aí? Para de novo, para de novo. Ele vai falar de novo. rapaz, você sabe que vai. É o Reverendo King. Para de novo. Então assim, tem horas... Cara, ele foi maestro de um cara
americano. Alvin Slaughter. Olha Foi isso. muito especial. Isso é uma tudo na história vida. boa. É. Enfim, mas só para fechar essa resposta, então, esse é um chapéu, ou né, são 3 bonés aí muito importantes. E não dá pra gente ter a sensação, não, você só pastor. Não, Deus me chamou para ser pastor, brother, desculpa. Hoje não tem como. Não dá. Tanto é verdade que quando eu fiz o curso teológico, eu fiquei 4 anos na faculdade de teologia, aprendi muita coisa. Mas eu não me lembro da aula que eu tive, por exemplo, como 5 dicas para levantar um voluntariado apaixonado dentro da igreja. Não tive essa aula. E o que mais eu tenho que fazer o que mais eu preciso fazer hoje é isso. Como que você mantém o voluntariado? Então assim, hoje você saber sobre calvinismo e arminianismo não dá conta hoje. Não dá. Você não engaja pessoas. Você não engaja pessoas falando de Calvino e Armínio. E aí entra aquela fala que é de Bill Hybels, né? Um bom líder, ele tira a pessoa do comodismo sem ela perceber. Sem o cara perceber. Isso aí. Exatamente. Para mim, essa é a máxima da liderança. Liderar é a arte de tirar as pessoas da zona de conforto sem ela perceber. Então, assim, pastor tem que amar, é o cara do velório, é o cara da maternidade, é o cara, tô aqui com você, mas tem horas que ele vai ter que entender que vai ter que ser gestor, vai ter que ser frio. Vai ter que ser frio, tem que analisar números. Eu me lembro do meu financeiro ligando para mim e falou assim, pastor, a gente vai ter que fechar a nossa ONG. Chorei, esperneei, mas na hora que eu falei, coloquei o boné do gestor, é verdade. Porque Deus nos chamou para ser igreja. A partir do momento que eu vou ter que tirar dinheiro da igreja para colocar numa ONG, então é melhor eu fechar a igreja e ser ONG. É isso. Eu tive que chamar todo o meu staff, mandei naquele dia 9 pessoas embora. Porque é melhor eu ser sincero com eles ali do que dever eles para. E detalhe, os 9 eram membros da igreja. Uau. E detalhe, difícil ainda. Como é que administra isso? e detalhe, e graças a Deus por isso, fui tão verdadeiro que os 9 continuam membros da igreja. Que bom, hein? Depois de anos. Isso é fera. Porque eu aprendi que as pessoas não querem seguir um líder que acerta sempre. Elas querem seguir um líder que é sempre verdadeiro. Uau. Verdadeiro, né? Pega essa aí. Repete isso aí pra gente. Isso aí vai dar um corte. Dá um corte. As pessoas não têm prazer em seguir um líder que acerta sempre. Até porque elas sabem que eles não acertam. Mas as pessoas têm prazer em seguir um líder que é sempre verdadeiro. Olha aí. A verdade na liderança Liberta. Na vida, né? Na vida. É pra Acho que tudo. ele estava com a razão quando ele disse conhecereis Diz a verdade nos libertará. Eu acho que ele acertou nessa. Essa eu gostei. Isso aí. Eu acho que nessa ele acertou, né? Nessa ele acertou. Muito bom, muito bom. Manda, Tom. Pastor, deixa eu fazer uma pergunta então em cima disso também. Quando eu olho a figura de Josué, eu sinto que ele falhou em deixar uma liderança. Tá. Porque depois de Josué, a gente viu que vem o período de juízes, não tinha uma pessoa ali, referência como Josué teve, que era Moisés, né? Tá. E Moisés preparou muito bem Josué de tal forma que pegava na mão e falava, vem aqui, eu vou orar, fica aqui. E Josué não teve esse cuidado e por isso a nação hebreia naquela época passou muitos apuros, né? Tanto é que depois Deus ficava levantando juízes para poder baixar um pouco a carga. Minha pergunta é, como que o senhor verifica possíveis lideranças? O senhor vem de berço de pastor. O senhor vem de... que o seu pai do senhor era pastor. Então você pegou já uma estrutura, tanto em casa como na igreja. Então o senhor já entendia um pouco. E aí o senhor pegou o bastão e continuou. Muito bem, por sinal. Né? E como que o senhor enxerga qualidades hoje? O senhor tem pessoas que o senhor já treina. Como que o senhor lida com a questão do futuro? Que uma hora o senhor também vai ter que, talvez, passar esse bastão, a gente não sabe. Sim. E vai ter que ter pessoas que assumam na qualidade que o senhor tem. Né? E como que o senhor faz esse processo todo? O senhor tem já pessoas ou o senhor fica olhando, observando? Excelente pergunta. Excelente pergunta. Primeiro, sobre Josué, eu queria talvez aqui provocá-lo a realmente repensar. Eu acho que isso dá uma boa resenha. Até que ponto Josué errou. Né? Porque essa é uma tese altamente respeitada. Josué não fez a lição de casa como líder. Sim. Né? De não ter levantado um mini Josué. Né? Sendo que Moisés fez isso e tal e tal.
Eu entendo que a fase de Juízes na Bíblia, ela foi uma fase importante porque descentralizou a liderança. Moisés, ele é o cara, ele é quase um semideus, né? Se você parar para pensar, os cabeça de bagre, porque sempre tem um cabeça de bagre. Se o cara é pastor presidente, o cara acha que ele é Deus. Ah, meu Deus, e assim vai. Né? Sim, sim. Então, assim, com certeza, Moisés, ele é um cara, assim, visto pela cultura hebraica, judaica, é o cara. E eu acho que Deus teve um carinho tão grande em preservar esse cara que nem o corpo dele acharam. Senão poderia ter virado alguma coisa que a gente não sabe muito bem. Né? E aí vem Josué, que aprendeu pra caramba, foi um homem de Deus. De alguma forma, ler o livro de Juízes, né, ou entender, né, melhor dizendo, essa fase, eu não vejo de um modo tão ruim. Eu vejo assim que Israel estava precisando descentralizar um pouco. Quer dizer, não tem um cara só. Certo? Então você pega a Débora. Mano, que mulher Que foi aquilo, Mulher cara? sábia. Ela chega pros caras e fala assim, mano, se não é pra subir com coração voluntário, é melhor vocês ficarem. Eu vou Fica sozinho. todo mundo, fica isso todo aí. mundo. Uma mulher naquela época. Vai subir né? ninguém. Ah, meu, você pega, por exemplo, você pega Sansão, que deu trabalho pra caramba. Mas, meu, o quanto que a gente aprendeu também com ele é como não fazer. Sabe? Então, assim, de alguma forma, olhar para os juízes da Bíblia e as juízas, eu acho que isso fez bem para tirar aquela ideia do líder, somente você é o cara importante. Centralizador. Né? Então, eu acho que vale a pena a gente repensar se Josué realmente falhou ou não. Né? Mas é só uma observação. O Hybels, que é um mentor para mim, né? Mesmo também sem ele me conhecer, no caso, ele fala que a melhor fase de um líder é quando ele consegue levantar outros líderes em torno dele. Então a melhor fase do líder não é quando o líder fala e acontece. A melhor fase do líder é quando ele não tá e acontece. O negócio anda, né? O bom líder é aquele que, ele não tá e o negócio flui. Então isso eu falo, Jesus já falava e assim por diante. Esse assunto, por isso que eu falo que também é uma boa pergunta, porque esse é um assunto da minha paixão. Só para vocês terem uma ideia, eu hoje, daqui 5, 6 anos, eu não fico mais na função que eu estou, que é pastor do Ipiranga. Eu já estou preparando um outro casal para me assumir. Eu estou com 38, eu quero com 44 anos estar numa outra fase da minha vida. Continuarei sendo pastor. Cara, será que a gente já tá aposentado, Michel? Eu acho que a gente já podia aposentar. Ele quer parar Eu acho- com 44. Eu tô 42, falta dois. Falta um só, né? Você quer... Você não vai parar. Não, você não vai parar. Pelo amor de Deus. Na verdade, eu Corta acho que eu isso aí. entendi. É aquele mesmo, aquela mesma visão que o Steve Furtick tem. Isso é forte que tem, é isso, Isso aí. aí. Exato. Mas- Porque assim, hoje nós somos uma igreja com alguns campos, né? Então, eu tenho pastores que cuidam de São Bernardo, outros que cuidam de Santos, outros que E eu estou no Ipiranga, mas ao mesmo tempo eu pastoreio toda essa galera. Então a ideia é colocar um casal no Ipiranga e eu ficar pastoreando só esses caras. Entendi. Eu vou continuar pregando, eu vou continuar trabalhando, mas de alguma forma é dedicar intencionalmente. Exemplo, antes de vir para cá, eu fui fazer uma visita. Eu amo fazer visita. Só que se tivesse alguém no Ipiranga, Responsável. já teria ido. Entendi. Entende? Enfim, aí a pergunta, né? Se tem alguns crivos, alguma coisa. Nós temos 5 características importantes para a gente levantar lideranças, né? É o que a gente chama de 5 Cs: caráter, competência, comprometimento, comunhão e cultura. Então são 5 crivos que nós usamos intencionalmente para levantar liderança. Então, Legal. o cara precisa ter caráter, precisa ter competência, comprometimento, comunhão e cultura. Se faltar algum dos Cs, dificilmente esse cara chega na liderança. Dificilmente esse cara vai ser um pastor ou um líder amanhã. Então, acho que ter um crivo... Legal. Já tem, né? O senhor já tem, né? Então, isso é uma coisa bem trabalhada. E hoje eu olho, né? O Michel, que acompanha mais a gente, sabe? Quando eu olho para minha pastoral hoje, eu vejo uma galera de 20 e pouco, 20, né? Seus 30 anos...
voando baixo, assim. Isso alegra o meu coração, né? Alegra o meu coração ver que uma nova geração, porque de fato, se Deus assim desejar que eu parta cedo como meu pai partiu, eu falo isso com muita humildade. Eu vou deixar uma igreja melhor. Meu pai me complicou. Meu pai, quando sofreu AVC, eu chegava assim para ele, né? Ele no Deus é Deus é Deus, né? A gente chegava a fim de culto de domingo, né? Uma bênção e tal, mas tinha os problemas, né? Os primeiros domingos, assim, eu chegava assim, né? Todo fim de culto de domingo a gente saía para comer uma pizza, né? Falava, pai, o que você inventou? A gente tava tão de boa. Você foi sofrer AVC agora, bicho. Eu ia sumir, pai, mas lá na frente. Aí ele olhava assim pra mim. Deus é Deus. Em nome de Jesus, amém. Ele era muito certo. carinhoso, né? Eu lembro quando vocês ainda estavam ali perto do metrô. Agostinho Gomes. Na Agostinho Gomes, quando nós fomos lá. O Felipe era pequeno ainda. E aí nós fomos assistir um culto lá e seu pai desceu na cadeira de roda no final do culto. Ele ficava recebendo as pessoas ali na frente. E ele avistou o Felipe. E aí ele começou. Deus é Deus é Deus, Deus é Deus é Deus. E ele não sossegou enquanto eu não levei o Felipe até ele. Aí ele pegou, abraçou, beijou o Felipe, sempre carinhoso. Mesmo nas limitações dele. Você via que ele pastoreava de uma forma e era libertador, cara. Michel, poucas pessoas sabem disso. Mas não foi uma, nem duas, nem três, nem quatro, nem 10, nem 15 casais que chegavam assim na porta da igreja e a gente não sabia que não podiam ter filhos. Meu pai, em alguma coisa, Deus falava com ele, de alguma forma. Uau. Ele orava assim, colocava a mão nos dois, né? Tipo, e fazia uma oração. Eles não entendiam na hora. De alguma forma, isso mexia muito com eles. E aí depois eles contavam testemunhos pra gente. Uau. Que aquela oração foi a oração. E mesmo no Deus é Deus é Deus, Deus meio que fazia com que as pessoas que recebiam oração elas entendiam aquilo que ele queria falar. Então, a gente tem muitos testemunhos disso. Muitos, assim. Muitas crianças. Mas daí kids. Cresceu a igreja. Cresceu bastante. Maravilha, hein? Legal. Pastor, eu queria aproveitar que a gente está falando de liderança. Uma vez eu ouvi o senhor falando em relação... O Michel falou senhor, agora também todo mundo está falando senhor. É costume. Ele é mais novo que eu, cara. Culpa do Shell. Não, tô brincando. Falando sobre um tipo de liderança que ele tem que ser de uma maneira simples. E até o senhor remeteu até a questão de ir lá para a igreja primitiva, que tinham 3 características da igreja primitiva, que uma delas é a criatividade, as outras 2 eu não vou lembrar, mas você pode lembrar, por favor. E isso é interessante, porque ver você falando desse jeito, a gente, primeiro, me alegra, porque a gente vê que tem pessoas comprometidas com o evangelho, que levam o evangelho a sério, e isso para nós é motivo até de orgulho, de trazer pessoas com essa preocupação. Amém. Então, poder ouvir hoje essa história, né, e da maneira como está sendo contada, da maneira como você vive essa história, isso para a gente é muito importante. Na verdade, esse é o nosso propósito, né? Poder sentar com pessoas que levam o evangelho a sério. Sim, é verdade. Então, isso é bem importante. Eu queria que você falasse sobre isso, dessa simplicidade para poder liderar. E que tem as características da igreja primitiva, porque às vezes hoje todo mundo quer inovar com um monte de coisa, mas a igreja primitiva, 2000 anos atrás, é exemplo pra gente até hoje, né? De coisas que a gente precisa fazer no dia a dia e que são coisas que são bem relevantes, né? Que às vezes a gente deixa para trás. Eu primeiro, né? Também provocar, né? Eu acho que a igreja primitiva, quando nós lemos Atos 2, ela é uma igreja dos sonhos. Atos 6 já vira pesadelo. Isso aí. Já começa. Já começa a dar ruim. As viúvas já estão falando, caramba, meu Pedro não está olhando pra gente. Será porque a gente fala grego? O Pedro ainda não estava bem convertido, né? Que ele vai ter ele vai ter o sonho lá de Atos 10, né? Cornélio. Lá em Cornélio. Então, assim... Então, eu acho que isso é muito importante, a gente entender que Atos 2 é o início, mas o 3 já teve complicação, 4, 6 começa... Né? Mas aconteceu bem, né? Aconteceu muito bem e as coisas decolaram muito bem, né? Isso é realmente muito importante. Então, assim, quando eu olho para a igreja primitiva e vejo todos os ajustes que a igreja foi fazendo para que hoje nós tenhamos Atos 29... Verdade. Sim. A igreja continua. Para que hoje... A gente só tem Atos 29 porque alguém soube resolver o problema do Atos 6.
E detalhe, tá? Quando a crítica chega para Pedro. E Pedro é o cara, meu. Pedro andou com Jesus. Andou sobre as águas. Então, quando falam assim, as mulheres de fala grega não receberam o quilo de alimento do mês. Pedro poderia bater na mesa, como o pastor presidente faz hoje em alguns momentos. Quem manda sou eu que pastorei essa igreja, e eu sou ungido do Senhor. Sabe o que eu acho mais lindo? Pedro fala, erramos. Simplicidade. O feedback para ele não foi uma flecha, foi uma ponte. Entendi. Muitos pastores não conseguem crescer na sua liderança porque entendem ainda que feedback é flecha, é ponte. Ele recebeu tão bem essa ponte que ele inventa a diaconia. A diaconia nasce porque ele recebeu bem a crítica. Tá, olha isso. isso Muito aí. fera. Muito fera. Porque você tem que saber dar o feedback e receber também. Exatamente. Exatamente. Muito Quando fera. Jesus chega e fala, mano, o que a galera tá dizendo que eu sou? Isso aí é um feedback, né? É verdade. Mano, sabe o que eles respondem? Estão falando que você é Jeremias. Gente, desculpa. Vamos pegar aí um apóstolo, tá na moda aí. Aí você chega, né, o apóstolo chega, mano, o que eu sou pra você? Aí o membro lá, coitadinho, fala assim, pra mim o senhor é um diácono. O apóstolo fala assim, mano, você é doido? Tá tirando? Ei, tirar Jesus do projeto messiânico pra comparar Jeremias, Jesus poderia ficar muito bravo ali. Com certeza. Sabe o que ele falou? Tá bom, beleza, vai lá. Quero saber o que vocês pensam de mim. Então você percebe que esse lance do feedback é um lance que Jesus também provocava. Né? Quando ele chega lá atrasado na morte de Até Lázaro. parece. Sabe, a galera tava querendo cura. Ele só queria a ressurreição. Por isso que ele chegou atrasado. Por isso. Né? Então, assim, esse é o evangelho. Então, quando a gente olha para Atos 6, e eu olho para a igreja primitiva com os seus acertos e os seus erros, eu percebo 3 características que hoje fazem parte de tudo que a gente faz na ADAI. E não inventamos a roda. Talvez muitas igrejas usam com outras terminologias, Sim. mas nós trabalhamos em cima de um tripé. Primeiro, tudo que a gente tem que fazer tem que ser teologicamente cristocêntrico. Bom. Segundo, precisa ser tecnicamente preciso. Se é para servir as irmãs da Judéia, tem que servir as irmãs da Grécia também. Tem que ser preciso. E terceiro, precisa ser apaixonadamente criativo. Então, quando você... Exemplo, esse podcast aqui. Eu acho que essas são 3 perguntas que vocês têm que fazer todo episódio. Na hora que vocês estão montando aí qual vai ser o próximo convidado, como que é o equipamento, o estúdio. Primeiro, o papo vai ser cristocêntrico. Segundo, vai ter técnica precisa aqui, os microfones vão estar bem, a iluminação é boa. A gente vai estar preparado para fazer as perguntas para quem vai ser entrevistado. E terceiro, vai ser criativo. Isso aí. Né? Isso é bacana, né? Porque muitas igrejas estão num processo de atrofia, não é por falta de Bíblia. Tem igrejas que na sua ortodoxia são maravilhosas, mas talvez o louvor não é aquele louvor tecnicamente preciso. O pregador é teólogo formado em Harvard. Se é que tem teologia lá. Deve ter. Mas o cantor nunca fez uma aula de canto. O culto não vai ser tecnicamente preciso. E precisa ser criativo. Né? E criatividade não é ficar pintando pavão. É só, fazer alguma coisa que de fato conecte principalmente a próxima geração. Eu queria pegar um gancho Muito fera. nisso que você falou. Eu sou filho de pastor e meu pai não teve acesso às informações que a gente tem hoje, né? Porém, eu não sei se você há de concordar comigo, mas parece que naquele tempo a presença e a glória de Deus se manifestava de uma maneira muito mais diferenciada do que aquilo que a gente vive hoje, com toda a tecnologia que a gente tem. Você acredita que por algum momento o meio do cristianismo ele se perdeu nisso e a gente deixou mesmo de viver aquela essência do primeiro amor de Cristo, de ser apaixonado por Jesus? Porque eu me lembro que meu pai nem Jesus ele pronunciava direito, né? Porque ele não teve muito estudo. Então ele falou Jesus e Deus. E o cara pregava, meu irmão,
O cara pregava que tu via a galera chorando assim. E eu me lembro que uma vez meu pai foi orar por uma japonesa, e eu era pequeno, por uma japonesa que estava com câncer. E quando a gente entrou aos portões da casa dela, ele não falava muito bem, mas era super afinado. Ele começou a cantar uma canção do cantor cristão, e a mulher lá de dentro vomitou esse câncer. Meu Deus do céu. Cara, foi coisas que eu vivi na minha infância que eu falo, Deus, o que mudou, cara? Por que a gente não atinge esse nível, sabe? Assim, só pra fechar. Eu me lembro que eu tô descendo a Avenida Mãe dos Homens com meu pai, e 2 moleques olhou e falou assim, ó, o tiozinho e o moleque, vamos assaltar eles. E eu vi meu pai dizendo assim, Senhor, me cobre com teu sangue. Cara, a gente passou no meio dos moleques. E os moleques não viram a gente. Meu Deus do céu. Cadê o tiozinho? Cadê o moleque? Cadê o tiozinho? Esse meu pai, cara. E assim, meu pai não tinha teologia. Meu pai não tinha preparo para pastor, mas alguém botou óleo na cabeça dele e falou, tu é pastor, cara. E os céus disseram sim, entendeu? Uau. Então é essa parada. E aí a minha pergunta para você é, o que a gente fez, cara? Onde mudou a Onde deu errado? O que a gente não fez? O que a gente não fez? Eu acho que é o que a gente não fez. Eu assim, vamos lá. Quer ver um exemplo? Para tentar responder de maneira criativa. Sim. Boa, prático. Percebeu que a gente só se dá conta que a nossa geladeira faz barulho 3 da manhã? Silêncio, né? Percebeu que a gente só se dá conta que as madeiras da nossa casa se dilatam 4 da manhã? Por quê? Porque o entorno está afogado. Não tem ruído. Porque a geladeira faz barulho toda hora. As madeiras, elas vão e vão toda hora. Todo tempo. Mas a gente consegue ouvir porque o entorno Silencio. está silencioso. O que eu acho... Eu vou responder de 2 formas. Eu acho que o que aconteceu para a nossa geração é que tem mais vozes. Uau. Barulho. Uau. Entende? E eu acho que esse é o nosso desafio da geração. Caramba. Eu acho que a gente tem muita voz. A gente tá falando muito, né? A gente está falando muito, as pessoas estão falando muito, e aí Deus está falando. Eu estou com você, eu estou aqui, eu estou com você. Vai para a direita, vai para a esquerda. Ele está falando, mas as pessoas acham que ele não está falando. Mas Deus não fala comigo. Não é que ele está falando. O problema é que tem vozes muito maiores. O volume está mais alto, o YouTube. Né? O YouTube está mais alto, a Netflix está mais alta, o Instagram está tirando a nossa atenção. Então, eu acho que essa é a diferença, né? Olhando para a geração dos nossos pais, eles tinham menos vozes. Era só televisão. E olha lá, porque naquela época era pecado a TV. Exato. Não tinha muito recurso. E vou dizer uma coisa, como eu tenho um respeito por essa galera que falava que televisão é pecado. Eu já critiquei muito isso. Ah, eu não pode ir pra praia. Meu avô foi dessa Né? época, né? Não Eu fui pode jogar criado. bola. Aí Isso. você fala, caramba, é lógico, né? Não estou defendendo que eles estavam certos, mas eles defendiam por uma causa. Sim, tinha um propósito. Ei, não se embaraçem com essas coisas para que vocês não Uau. percam a voz. Hebreus 12. Que isso. Mas Sabe? Isso que é muito maluco, né? Então, tentando responder a sua pergunta, eu acho que essa é uma linha. E aí eu fecho com Moisés. Você falou de Josué, eu vou pegar o mentor dele. Eu gosto de Moisés, porque assim, quando ele está na frente do mar, ele tem 3 inimigos ali. Ele tem o próprio mar, que está bloqueando ele, mas não está falando nada. Ele tem Faraó e os capangas dele, estão vindo, e eles estão vendo. O segundo inimigo, mas o terceiro é pior, era o povo. Pô, verdade. E agora? E o povo, mano, por que você tirou a gente de lá? Era melhor a gente viver sendo escravo do que morrer livre.
E o que eu acho mais bonito desse texto, Moisés errou muito, tá? Mas aqui ele acertou demais. Ele não discute com a galera. Sabe o que ele faz ali? Ele faz 3 coisas. Tá fresco isso na minha cabeça, que eu preguei ontem. Eu preguei lá em São Carlos. Ali ele faz o seguinte, ele faz 3 coisas. Primeiro, ele define o tom da narrativa, ele define a visão e ele define a cultura. Ele não briga com a galera. Ele diz o seguinte, marchem. Se é outro líder, galera, me erra, bicho, caramba, é melhor aqui do que lá. Não. Sabe por quê? Porque quem tava na sarça, Gabriela Rocha, depois você coloca o fundinho musical. Quem tava na sarça era só Moisés. O povo não tava na sarça. Uau. Muitas vezes a gente erra isso na liderança. A gente quer que o povo saiba aquilo que Deus espera de nós, mas Deus falou com a gente, não falou com eles. Então, quem tem que liderar a mudança somos nós. Então ele chega para a galera e fala o seguinte, ó, a narrativa de vocês é morte. Não vai dar certo. A visão de vocês que a gente vai morrer, não, eu já estou vendo o mar se abrir. E outra coisa, a cultura de vocês preferem ser escravos? Não, eu já estou vendo liberdade. Liberdade, pô. Então, para mim, essa é a liderança, e aí já dando de alguma forma alguma resposta para que a gente resolva a nossa geração. Sim. Para que a gente viva aquilo que os nossos pais viveram. Primeiro, nós não podemos ceder ao tom da narrativa mundana. A gente não pode ceder essa visão mundana e essa cultura. Então, acho que quando a gente se posiciona, e tudo isso eu estou falando por conta das vozes. Ele tinha vozes atrás, ele tinha vozes do lado, ele tinha vozes do mar. Sim. Mas ele continuava, Deus, o que o senhor quer? A tua voz é maior. Faz a minha geladeira agora. Tá todo mundo gritando, mas o que o senhor quer? Aí Deus fala assim, o que você está perguntando para mim? É só marchar. Então bora, marchei. Então se a gente conseguir ter essa capacidade em meio a um mundo tão barulhento, afogá-lo, eu acho que a gente vai conseguir viver um pouco aquilo que os nossos pais viveram. Uau. Muito bom. Fera. Muito bom de verdade. Galera, nós somos o Refield 5. Estamos aqui com o pastor Rodrigo Soeiro. Você que está acompanhando a gente lá, segue o canal, aciona o sininho, porque o papo aqui tá muito bom de verdade. Teológico, Cara, vou falar pra você como é bom você sentar numa mesa e receber palavra, cara. É bom demais. Pastor, mas eu quero adentrar num assunto que minha mulher até me cobrou aqui, mandou aqui no WhatsApp. Ó, ao vivo e a cores. A mulher tá ali, ó, e mandou aqui. Eu queria perguntar para o senhor como que nasceu o Adai College. O Adai College hoje tem sido um instrumento abençoador de capacitação para líderes, para levitas, para kids, para as pessoas e professoras que dão aula. Como que foi? Como que nasceu o Adai Kids? Como foi montar essa estrutura? Porque não é fácil. Eu lembro que eu fiz o curso com o senhor lá em cima ainda, na Augustinho, na rua de cima, era naquele prédio comercial. E ali o senhor parece que estava começando naquela época. Exatamente. E já tinha uma estrutura muito legal. Hoje nós temos visto que cresceu mais ainda. Como que é fazer, como que é desenvolver esse trabalho? O college, ele nasce exatamente nisso que eu acabei de dizer. Ele nasce numa proposta de não tentar brigar com uma Mackenzie, ou uma Metodista, ou uma Batista Teológica. Não, são outros produtos. Eu acho que a Metodista, ela tem um produto, a Mackenzie tem um outro produto, e é o produto da formação mesmo, do bacharelado e tal. E eu fiz Metodista, né? E eu acho isso muito importante. Mas eu senti falta lá de assuntos de chão de igreja. Da simplicidade. Como que um ministério de adoração tem que se organizar? Como que um time de voluntários, a diaconia, tem que trabalhar? Lógico que tem teologia. Eu não vou falar sobre simplesmente logística de igreja. Mas a gente vai falar de uma teologia que faça... vamos usar um termo um pouco mais técnico, mas eu acho que vale a pena. Eu acho que quando você vai para uma academia teológica, como o Mackenzie e tal, o teu nível de ortodoxia sobe muito. Mas parece que o nível de ortopraxia cai demais. É verdade. Você coloca um menino na teologia, o cara ele chega na igreja local, ele acha que só porque ele sabe grego, ele vai dar conta. Tem uma mãe que acabou de perder o filho, quer saber de grego? É isso aí. O que o grego vai mudar? Não muda nada. Ajuda.
mas não muda. Então, assim, o college ele vem com essa proposta de olhar para esses produtos teológicos que são muito bons, pegar o que de fato é o mais importante para a praxis acontecer. Então o college ele nasce com essa proposta. Tanto é verdade que o reitor, um dia eu estava tendo uma conversa com o reitor da Faculdade Metodista. E eu estava falando com ele, professor Paulo Garcia, mestre, doutor, enfim. Ele dá aula lá no college. Também dá aula. É assim, é um nível diferenciado mesmo. É nível Hernandes Dias Lopes, essa galera de outro planeta. Muito bom. E aí eu falei, professor, o que o senhor acha de eu fazer do college um curso bacharelado? Ele olhou assim para mim e falou assim, é a pior besteira que você pode fazer. Eu achava que ele falava o contrário. Ele ia apoiar. Você tomou até um susto. Ele falou assim, não, pelo amor de Deus, já tem muita encrenca nessa área. O bacharel, a gente já tem bons produtos. O que vocês estão fazendo com o college, a gente não consegue, porque o MEC engessa a gente. Legal. Então, fica no curso livre, que eu acho que vocês vão ser um produto muito melhor. E realmente eu ouvi esse conselho. O college já tem aí 8 anos. Hoje a gente tem alunos tanto no Brasil quanto fora. Graças a Deus, nós temos alguns produtos dentro do college, né? Um deles é o curso de imersão vocacional, que são cursos rápidos de 2 semanas, dentro de um tema específico. Kids, pequenos grupos, 2 semanas. Mas a gente também tem um curso intensivo, que é um curso de 1 ano, de terça e quinta, tudo pelo Zoom. Nós não temos mais nada presencial. Tudo pelo Zoom. E a gente tem um intensivo master, que é como se fosse uma especialização na área pastoral. Enfim, se a galera quiser conhecer um pouco mais, adaicollege.com.br. Então, o college nasce nisso. Eu olhava para a minha igreja local e os cursos que estavam lá fora não iam resolver os meus problemas. Eu tive que criar alguma coisa, que eu também não inventei a roda. Eu fui pesquisando aqui, pesquisando ali, e a gente cria um produto para auxiliar igrejas, para os pastores ficarem um pouco mais leves, né? Para que eles consigam se preocupar com a palavra, se preocupar com coisas talvez mais densas, e a liderança formativa ter conteúdos para fazer a diaconia movimentar bem, o louvor movimentar bem, o kids movimentar bem, né? Então, o college nasce nessa perspectiva. Muito bom. Tirar todo o complexo, né? Vamos para a simplicidade, né? Você citou a questão do simples, que é o tema da nossa igreja. Né? Eu trago uma tese, eu quero até indicar um livro aqui chamado Igreja Simples. Leiam esse livro. Se vocês quiserem ficar Nota em crise. Então. Igreja Simples. Vou ler. E o livro fala o seguinte: Jesus só pediu para a gente fazer discípulos. A gente inventou o resto. A gente complicou tudo. A gente quis coral, fazer a roda quadrada. A gente inventou coral, a gente inventou círculo de oração, a gente inventou bateria na igreja. A gente inventou... Um monte e aí de você coisa. fala, pecado isso? Não, muito pelo contrário. Pecado é a gente se embaraçar com isso e se esquecer de fazer discípulo. Uau. Se o coral da igreja não for uma incubadora de discípulos, desculpa, é melhor não ter coral. Se o time de adoração não for um alvo de discipulado do líder, ou seja lá quem for, é melhor não ter louvor. Porque Deus não chamou para ter música. Deus não chamou para fazer 4 vozes, soprando contrato tenor. Não está na Bíblia isso. A gente inventou. E a gente inventou, eu acho que por uma boa razão, para fazer discípulos. Mas parece que não é isso que está acontecendo. Os pastores estão mais desgastados em resolver pepinos do louvor do que em serem intencionais em discipular. É só resolvendo pepino. Então, é um livro que eu indico. Está sendo uma bibliografia importantíssima. Eu acho que as atividades que foram criadas para resolver problemas trouxeram mais problemas. Trouxe mais. Virou uma cortina de fumaça para um problema clássico, né? É isso aí. Vai lá, Dieguinho, quer falar, né? Não, eu queria falar, aproveitar que a gente entrou nessa questão. Às vezes você não acha, Rodrigo, que o pessoal confunde um pouco a questão de adoração com só voltado para a música e acaba deixando de lado a parte pessoal mesmo, de caráter, de santidade, porque você, para mim, na minha opinião, você adorar a Deus é um conjunto que não se resume só a você cantar louvor ou participar do louvor, mas resume mais a sua vida, o dia a dia, o cotidiano, o que você transfere. É o que a gente falou aqui, simplicidade, verdade. E o que você podia falar pra gente sobre isso? Você que é envolvido com todas essas áreas aí. Se eu fizer uma pergunta aqui, qual é o texto clássico sobre adoração na Bíblia? O que vocês me respondem?
Texto clássico. Você fala, adoração. Eu vou pregar domingo. Qual o texto que você pregaria? Eu ia falar, os meus olhos estão sobre a terra, procurando os verdadeiros adoradores. Exato. João 4 da mulher. João João 4. É o texto mais clássico sobre adoração. Isso aí. Não tem Que bom que música. a gente respondeu e você. Ainda bem. Se ninguém fica feio aqui. Será que foi pegadinha? Não tem música. É verdade. Não tem música. Por isso que lá na nossa igreja a gente sempre fala, é o time de louvor. Aham. O time de adoração são todos. Todo mundo. Staff adora. E quando você trabalha esse conceito de adoração, você quebra um problema. Aham. Você está afirmando que o altar não é só o púlpito. Fera, E aí muito muitos fera. pastores não gostam de mexer nisso, não. Isso aí. Não deixa a criança subir no altar. Não. Ali é o altar. Respeito pelo altar. Desculpa, quando o pastor sai daquele lugar, aquilo não é altar, aquilo é uma plataforma. O que faz aquilo virar altar não é a pessoa lá. Ou seja, aqui é altar. Ele está sentado num altar, eu estou em outro altar, ele está no outro altar. Aqui é altar, porque a gente está falando de Jesus. Sim. A gente está entregando a nossa oferta. E aí quebra uma outra coisa, que isso é uma dica para quem quer dar a próxima palestra para o voluntariado dar uma inspirada. Manda. Voluntariado é ali, a pastora Vanessa. Ó. Olha só, aquele negócio, né? Tadinho do irmão que está trabalhando no estacionamento, ele está perdendo o culto. Não. Quem está perdendo o culto é quem está pensando assim. O altar dele é estacionamento. Tá servindo, né? Muito E fera. cá entre nós, bem-aventurado é quem serve. Ele é o mais feliz de todos. Caramba, bicho. Muito bom, hein? Muito Está fera, muito fera. sacrificando Aham. a causa para que outros se beneficiem lá dentro. É serviço, né? Então, o altar é todo lugar onde alguém quer ofertar algo para Deus. Muito fera. Esse estúdio aqui, enquanto nós estamos falando sobre Jesus, esse estúdio aqui é um grande altar. Amém. E se o dono desse estúdio fazer com que tudo o que aconteça aqui seja para a glória de Jesus, isso aqui é um grande altar. Já tá nascendo uma Muito igreja fera. aqui, aleluia. Tiagão, pega Se essa, tudo Tiagão. é para a glória dele, É isso aí. É isso aí. então eu acho que essa é uma narrativa que vai de encontro com a tua pergunta. É adoração. Entendi. Então o cara que está lá com um coletinho no estacionamento, ele está adorando, brother. Até porque Deus não escuta música. Ele recebe incenso. Ele não escuta música. Não é porque ele não consegue. Mas assim, ele está interessado com o coração, não é com aquilo que sai da... Foi muito fera, cara. Entendeu? Muito fera. Então eu fico imaginando Deus olhando um irmão que está cuidando dos carros do estacionamento. Puh. Mas em algum momento a gente falou que o púlpito só é altar. Por quê? Porque tem uma narrativa altamente presidencialista por trás. Eu sou ungido, a palavra que sai daqui é a verdadeira e ninguém pode contestar. Aí é um outro problema que se a gente mexer nisso, né? É muito assunto. Então, aqui você tem que ter respeito, aqui criança não pode andar, que também é uma besteira, né? Não é melhor falar, criança não pode andar, senão ela vai tropeçar e vai acabar com o cabo, do que simplesmente falar assim, não, a criança não pode andar porque aqui é um altar. Caramba, se tem alguém que tem direito então para ficar lá, é a criança. É criança, é verdade. Muito Assim, mais que todo mundo, né? Então o pai procura os adoradores. E se ele procura é porque está em falta. Né? Eita. Senão ele apenas Muito explicativo, batia hein? o olho, né? Muito fera, muito fera. Em 2015 você fez uma homenagem para o seu pai no aniversário dele. E eu achei muito interessante o final da sua frase, que você disse que em todas as plataformas e igrejas deveria viver a profundidade da frase. Aí você já falou umas 3 vezes essa frase, eu vou repetir para você. E aí você defina dentro daquilo que isso representa para você. Porque eu também tive um pai, tem uma frase que marca muito, que era uma das coisas que caminhou com ele por muitos anos. Que ele sempre dizia no começo e no final do culto: certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão por todos os dias. E aí você termina dizendo assim, que nós possamos viver a profundeza dessa frase. Deus é Deus, Deus é Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Uau. Realmente essa frase, assim, ela vai ficar marcada para nossa família. Parece que eu tô
Esse ano completam 5 anos que ele faleceu, né? Agora em novembro. E parece que eu tô vendo ele aqui, né? A frase ecoando, a alegria que ele tinha. A minha mãe escreveu um livro. O nome do livro é Creio que Tu És a Cura. E uma das coisas que ela fala no livro é que a enfermidade do meu pai trouxe cura para nós. Era uma família pastoral bem normal, mas que precisava de alguns ajustes que a enfermidade trouxe. Então Deus usou a enfermidade para... Eu sempre fui muito amigo assim dos meus irmãos, né? A gente tem uma relação muito boa, espero que seja assim até a volta dele, a volta de Jesus. Então, mas o quanto que conectou. Então, realmente, essa profundidade é o que a gente está querendo viver. Tanto que virou o tema do sermão, né? Deus é Deus. E aí o Delino Marçal é um amigão meu, assim. E aí a música não é se Deus fizer, Ele é Deus, né? Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. E se fechar, continua sendo Deus. Né? É difícil a gente viver. É fácil a gente viver num podcast, né? Mas quando a enfermidade bate ou quando falecimento de uma pessoa precocemente vai, né? É difícil. E eu vejo que a gente tem conseguido viver, né? Isso de maneira bem especial. E é uma frase que vai ecoar. Até hoje, o meu filho mais novo tem 8 anos, e quando ele faleceu, ele era muito novinho, 3 para 4 anos, né? E vira e mexe, assim, até eu acho que ele não teria tantas lembranças, né? O meu mais velho, sim, que tem 13, né? Então ele pegou, né, muito do meu pai brincava muito com ele, mas o meu mais novo, né? E esses dias não, né? Alguns dias já, não uma vez, não 2 vezes, eu falei assim, pai, eu tenho umas saudades do vô. Quando ele dizia Deus é Deus, é Deus. Né? Então, assim, foi uma história muito bonita, muito bonita. Morreu precocemente, mas eu vou encerrar com um versículo, né? Encerrar essa pergunta com um versículo que eu amo, que é o versículo da minha vida que eu falei no velório dele, né? Combateu o bom combate, cumpriu a carreira e guardou a fé. Às vezes, Deus nos livra da morte. Às vezes, a morte é um livramento. E para ele foi um grande livramento ter morrido. Porque ele já estava sofrendo muito. Né? Acho que o dia que a gente entender que a morte pode ser um grande livramento... dessa ótica, né? O apóstolo Paulo, né? Capítulo 4 de 2 Timóteo. Eu estou sendo oferecido. Já sofre. Eu fico imaginando assim. Eu não sei se vocês se lembram de um filme, eu não sei se é o Thor. Não, é algum filme de época assim. Uhum. Que aí tinha um escudeiro, um fiel escudeiro desse protagonista, que ele ia pra guerra, aí os caras iam jogando flecha. E toda a guerra ele falava assim, não, hoje eu morro. aí ele ia assim, e ele já abria os braços pra flecha pegar ele. E nunca pegava. Quem que é Val? Enfim, aquele Hércules. Então ele era meio que o escudeiro do Hércules. Então, tipo, ele já ia pra guerra assim. Ele ficava esperando. E nunca pegava. Então eu imagino o apóstolo Paulo assim, o cara tá condenado em Roma, o facão vai passar nos próximos minutos, ele tá preso. E aí ele decide escrever uma carta. Na verdade, não é a primeira, é a segunda. Tipo assim, você não entendeu? Eu escrevo mais uma. E assim, e aí ele manda uma carta, se der tempo, traz minha blusa, traz meus pergaminhos. O cara que tá pra ser morto tá pensando em pergaminho. Escrever mais. Olha o nível de... E aí ele tá vivendo aquilo que ele falou em Colossenses. Em Efésios também. Mano, eu tô escondido nele. Colossenses 4, quando ele diz, pensai nas coisas que são do alto. Eu tô lá. E aí ele fala assim, eu tô precisando de uma blusa, eu tô precisando de um pergaminho. Se der tempo, Lucas, anota aí pra mim, vê se o Timóteo consegue trazer. E outra coisa, eu já tô me oferecendo como oferta, né? Eu já tá legal. Não, e o legal é que ele fala assim, o Demas, ele me abandonou num tempo que ele acha que é bom, mas o melhor é estar aqui comigo. E o Alexandre Latoeiro? Olha a ideia do cara. Ele vai ter. Alguém vai pegar ele. Importante que aqui, Não, e aí ele vai citando um monte de cara. E aí ele vem dizer... Mano, ele tá para ser morto pelo Império Romano. E ele vem dizer o seguinte. Deus já me livrou da boca do leão.
Aí ele está fazendo um trocadilho com o próprio império, que se materializava como um grande leão. Né? Não, Deus está me levando. Mano, o cara vai ser morto pelo leão. Mas não é ele que vai me matar. Eu que estou me entregando. Isso aí. Então, assim, é um nível de espiritualidade, né? É um nível. E aí eu me lembro de uma vez, só para fechar, para não ficar muito longa a resposta, né? Mas eu me lembro de uma vez que meu pai estava com saúde ainda, era pivete. Filho, vamos lá passear. Falei, onde a gente vai? Orar por uma irmã que tá morrendo. Esse era o passeio de filho de pastor raiz. É isso aí. A gente chegou lá. Expulsar demônio. Chegou lá, aí meu pai chega, a irmã já tá na cama. E meu pai coloca as mãos assim e começa a orar pela cura. Aí no meio da oração a irmã fala assim, não, pastor, para. Nunca me esqueço. Irmã Mariazinha. Se não é esse nome, é próximo disso. Não, pastor, pode orar. Aí, não, eu vim aqui para orar. Não, eu já estou vendo o céu aberto. Uau. Olha só. Não quero ficar não. Que isso, velho. Não, pastor. Não ora não, termina não. Não, tá tudo certo. Meu pai não continuou a oração, porque ela não deixou. Passou 5 minutos, a irmã foi. Caramba. Então, é uma galera, assim, que tá no... E a irmã Mariazinha é aquela irmã de 1,52 m com o coque. Essas paradas aí. Não precisa falar mais Sai nada. de baixo, aí cospe fogo. Você também deve ter vivido isso, que teu vô era. Meu avô era pastor. Eu pastorzão lembro aí. que às 3 horas da manhã estavam batendo no portão. Pastor José Ulisses, expulsar um demônio ali. Shell, vamos comigo. Aí eu? Pequenininho, vamos lá. E já vi muita coisa louca, cara. É unha crescendo, é coisa que só a gente naquela época viu mesmo. E Deus, em todo momento, bradava. Teve um lugar que ele entrou, o cara dentro de um quarto escuro, tudo sujo. E aí a família toda desesperada. Ele falou, não precisa entrar não. Só levantou a mão, cara. Eu acho que Só naquele levantou tempo... a mão. Eu fiquei olhando assim e falei, caramba. Cara, eram umas paradas assim. E a galera tinha temor, né? Exatamente. Tinha muito temor, porque era assim, é inferno, irmão. Já pro inferno. Tem uma fala de um teólogo, esqueci o nome dele, que ele diz assim, eu prefiro... Acho que deve ser Spurgeon, né? Se não for Spurgeon, é algum discípulo dele. Gostava de falar disso. Eu prefiro falar sobre o inferno do que te ver lá. Uau! Então eu vou falar. O inferno existe. Acabou. Já era. Pô. Demais. Uau, topzera. Top, Pastor, top. já vou passar para você, Tomzinho. Eu vou fazer uma pergunta para o senhor relacionado à questão da igreja online. Uhum. Eu vejo que isso hoje criou uma proporção muito grande. Sim. Mas até então muitas igrejas não estavam olhando para esse lado. Uhum. Hoje eu olho a DAI e eu vejo que existem os pastores online de uma igreja online. Uhum. Como que é pastorear online? Tem muita gente que fala, poxa, isso não dá certo. Uhum. Eu creio que dá certo. Uhum. Porque é um novo método aí, o mundo está indo para novas atualizações que nós precisamos crescer como igreja. E se Deus nos deu essa arma que é a internet, eu acho que nós temos que usar da melhor maneira possível. Como que funciona a igreja online, como que nasceu. Até porque a DAI, mesmo antes da pandemia, ela já tinha esse costume de transmitir os cultos, enfim. Eu acho que na pandemia isso só se aprimorou. Assim, a pergunta que eu mais ouvi na pandemia, até antes da pandemia, como você disse, nós temos algumas igrejas filhas e uma das igrejas filhas com pastores voluntários exclusivos para a igreja online. Isso antes da pandemia. Aí com a pandemia isso reforçou. Mas uma das coisas que eu mais ouvi, a pergunta que eu mais ouvi era, pastor, mas não é a mesma coisa. E aí eu respondia com uma outra pergunta. Quem disse que é para ser a mesma coisa? Em nenhum momento. Quem falou que eu fico imaginando, né? Nós estamos presencialmente aqui. Alegria. Mas se fosse no meio da pandemia, a gente estaria no Zoom. Isso aí. Sim. Ah, não, mas não é a mesma coisa. Mas eu não disse que é a mesma coisa. São coisas diferentes. São coisas diferentes, completamente diferentes. Então, eu acho que essa é uma coisa importante. Não é igual. Ponto, acabou. A gente não precisa convencer as pessoas que o negócio é igual. Não é igual. Tá. Não é porque não é igual que a gente vai abrir mão. Talvez não. A igreja presencial, ela tem a bênção da proximidade. Mas a igreja online, ela tem a bênção da conectividade. E é uma bênção. Então a gente não pode menosprezar a bênção. Né? Porque a gente... Engraçado, ninguém fica triste de não estar Thor. Né? Ou Thor não, o Hércules. Não, eu quero assistir Hércules, tá? Você não foi no set de filmagem ver o cara ao vivo. É verdade.
Meu, e não é legal? Assim, então, tem pessoas que criam muitos preconceitos em relação a isso. Então, primeira coisa, não é igual. Dito isso, eu acho que em São Paulo nós fomos uma das igrejas, não acho que foi a pioneira, mas fomos uma das 5, 6 igrejas que começou a pensar nisso antes mesmo da pandemia. Então hoje nós temos pastores, como eu disse, voluntários online, que de alguma forma cuidam de pessoas de fala portuguesa que estão em algum lugar do mundo que não tem uma igreja local que faça sentido. Legal. Eu fico imaginando, né? Um cara que tá... Isso tem, tá? Nós temos membros hoje na Irlanda do Norte. Uau. Aí chega um cara para nós, manda um e-mail e fala assim, ó, eu tô na Irlanda do Norte, não tenho igreja, não achei igreja, porque nós, Brazuca, a gente tem igreja em cada... Aí é mais fácil, né? Aí é fácil julgar. Não, vai procurar uma igreja. Mas você tá na Irlanda. O cara não tem uma igreja de fala portuguesa. E às vezes se tem, a teologia da igreja é heresia. E aí ele liga pra gente, ou manda um e-mail pra gente e fala assim, a gente quer ser pastoreado por vocês. Pode? Não, eu vou falar não. Não, porque online não vi. Não. Vem pra cá. Então o que nós fizemos? O projeto é um projeto bem complexo, mas bem especial. Então tudo que nós temos hoje presencial virou instrumento online. Então todos os cursos de integração a gente tem online. Os nossos cultos são transmitidos online. Grupos de conexão a gente também tem online. O cara que está na Irlanda consegue trabalhar na igreja? Consegue, dentro de ministérios que o online seja viável. Então, assim, não é igual. Se você perguntar para o cara da Irlanda se ele quisesse estar aqui presencialmente, é lógico. Mas o cara dizima, o cara oferta. Esses dias eu estava dando um aconselhamento pastoral para um cara da Inglaterra. Uau. Demais, e o cara né? chorando isso do é bem outro lado. visionário, cara, é bem visionário. Sabe? Então, assim, eu acho que às vezes a pastorzada ela erra nessa ideia de achar que vai ser igual. Mas eu já entendi que não é igual. Agora, a gente precisa investir nisso. É necessário. A gente vai deixar a internet na mão de Satanás e não vai ser luz, de alguma forma. Não vamos iluminar isso, porque a gente está achando que não dá para ser. Né? Então eu vejo... às vezes as pessoas falando umas coisas, mas assim, vão falando mais com uma extensão de uma narrativa já produzida do que propriamente se fosse o filho desse cara que estivesse morando na Noruega, você pode ter certeza que ele respeitaria a igreja online. O problema é que esse filho desse pastor que critica está aqui no Brasil. Quem sustenta ele é a própria igreja. E aí é fácil falar. Foi coisas ridículas que nós vimos, né? Pessoas que... Né? A pandemia veio, aí começaram a tentar investir, beleza. Aí a pandemia foi, igrejas pararam de transmitir. Como birra. Para os clientes voltar. Para os clientes voltar. Assim, eu respeito quem fez isso. Mas, pelo amor de Deus, ao invés de você tirar o culto online, melhora a tua experiência presencial. O cara não está saindo de casa, não é porque ele está folgado, é porque presencial não está tão... atrativo. Ah, não, agora é produto. Não estou falando disso. Não tem essa cabeça pequena. Não, o que a gente pode fazer presencialmente para o cara se deslocar? É isso aí. Vão demonizar esse cara? Né? Não, tem que tomar ceia. A ceia funciona dentro da igreja. Tá bom, mas funcionou até ontem. Dentro de casa. Agora não funciona mais? Como é isso? Acabou? Não é melhor você mudar a narrativa? Aí vem para cá. É muito melhor estar junto do que falar não pode. Porque até ontem a gente disse que dava. É isso aí. Então, de tudo que eu falei, eu acredito que tentar respeitar. A igreja online ela tem o seu lugar e ela é uma coadjuvante. Assim como a igreja presencial é uma coadjuvante. O grande ator principal aí é o evangelho, né? É Jesus. Agora, falar que Deus não fala através de um Zoom, Deus não pode. Para mim, isso é uma loucura. É limitar né? o trabalho de Deus. É uma loucura. É limitar. A gente não pode limitar aquilo que Deus quer expandir. Enquanto isso, a Deep Web nadando de braçada. Enquanto isso, a pornografia nadando de braçada. Enquanto isso... um dos meus mentores também, que nem imagina que eu exista, é o pastor Craig Groeschel, da Life Church. A igreja dele tem altos investimentos na internet. E sabe como que ele investe?
O cara... Isso é um algoritmo maluco. Você precisa colocar muita grana. Mas faz parte da missiologia da igreja fazer isso. Os caras colocam tanta grana nessa área que o algoritmo, o cara assim... Eu não sei qual é o raio de ação, como que funciona. O cara coloca assim, pornografia. O cara dá enter. Aparece a igreja. Aparece assim. Ao invés de pornografia... Muito fera. Ao invés de pornografia, que tal a Life Church pra você? Testa aqui com a gente. Se não der certo, aí você pode ir onde você vai. Aí o cara tem opção. Assim, enquanto a Deep Web tá nadando de braçada, a pastorzada aí entra no Google, né? Para pesquisar alguma coisa, mas não entendeu que essa é uma área de missão. Aí é um problema, né? Muito bom, mano, muito bom. Muito bom. Eu quero seguir nessa questão de estrutura, pastor. Eu quero que você... A gente tem que aproveitar o senhor de verdade. Porque assim, eu dei uma navegada boa esses últimos dias no site da ADAI. E é um site muito completo, né? Tem o colégio de vocês, tem o Connect, tem a história muito bem enfatizada que nós acreditamos em Jesus na Bíblia E resumida, né? e resumido, e no momento que a gente sabe que quando a gente impõe as nossas crenças, muitas vezes a gente é questionado, criticado. E o senhor vem de uma igreja muito tradicional, né? Muito cultural no Brasil. Como que foi essa virada de chave dessa cultura que o senhor tinha, da Assembleia, com o seu pai, para esse mundo virtual, que o senhor é um dos pioneiros, eu acredito. Eu pesquisei vários, tentando fazer um comparativo, e a ADAI tá nadando de braçada, como o senhor disse. E o menino é estudioso, hein? Você falou que estudou. Bondade do pastor. Teve um investimento alto, teve alguns propósitos no começo que você teve que enfatizar com o seu grupo da igreja, porque a gente trabalha na igreja, a gente é voluntário, a gente vê que é muito trabalhoso. E aí o senhor tá nessa esfera já. Eu vi lá que o culto online que o senhor transmite ao vivo dá numa média de 2.500 pessoas. O senhor pode até me corrigir, eu fiz uma continha lá. 2.500 pessoas por culto online ao vivo é muita gente. Como que foi essa virada de chave? Isso faz parte do curso que o senhor fez de marketing e teve um valor alto de investimento, pastor? Vamos lá. É uma pergunta bem complexa, né? Por conta de ter várias variáveis. Né? Muitas variáveis, melhor dizendo. Eu acho que tudo parte da clareza. Quando eu vi esse nicho, de alguma forma, né? E obviamente não inventei a roda. A Life Church e a Elevation Church foram duas igrejas que, para mim, e a própria Hillsong, né? Foram igrejas que nortearam muito essa questão. Né? E aí, olhando para esse nosso meio mais brazuca, ou totalmente brazuca, a gente tem uma série de preconceitos. Né? Eu procuro encontrar oportunidades. Né? Eu acho que o marketing me ajudou nisso. E já que você citou no marketing, eu me lembro de uma frase de uma professora que ela disse assim, ó, boas empresas têm a visão no cliente. Excelentes empresas têm a visão do cliente. Uau. Então o cara antecipa o que o cliente quer. É a Apple. É a Netflix. As pobres mortais, elas só vão responder, entende? A demanda que eles provocaram. Então, eu olhei o que estava acontecendo lá fora e vendo o que está acontecendo no Brasil, eu acho que a gente tem boas igrejas, tem bons cultos de ao vivo, né? Mas é só. Eu comparo uma igreja que só transmite culto a uma igreja que tem culto bom de domingo presencial, mas durante a semana não tem pequeno grupo, não tem escola bíblica, assim. É só o culto. E a partir do momento que você agrega o culto de domingo a uma série, a um ecossistema de serviço para o cara que está longe, isso para mim é nadar de braçada. Né? Nadar de braçada. Então hoje nós temos uma parceria que depois eu até preciso te apresentar, com dois movimentos muito importantes, o Alpha e o CV Outreach. Em especial, o CV Outreach é uma empresa, é uma ONG global,
O que eles fazem? Eles não são igreja, mas eles são um movimento evangelístico que atraem pessoas que estão vagando pela internet, procurando alguma coisa. Exemplo, o cara que está pensando em suicídio. E eles então provocam isso dentro da internet. Tá pensando em suicídio? A gente tem uma solução para você bacana. E esse cara entra, se conecta e esse e-mail chega pra gente. É como se fosse aquelas empresas de leads. Exatamente. Então chega pra nós, pessoas que querem se matar, pessoas que... e vem tudo deles, gratuitamente. O prazer deles é captar esses caras e passar. Sabe qual é a maior dor deles? A gente só tem a dar e mais algumas aí, contando na mão do Lula. Boa. Entendeu? Tá, e aí você- a gente não tá dando conta. Tem horas que a gente tem que falar pra eles, não manda mais, que a gente não tá dando, a gente não tem tanto pastor pra isso. E é gratuito ainda. Como ouvirão se não há quem pregue? Como entenderão se não há quem explica? Gente, a gente fica falando tanto de presencial. Gente, de boa. A gente só tem um Novo Testamento robusto porque um dia um doido chamado Paulo decidiu pastorear à distância. Uau, isso aí. A gente só tem a carta aos Colossenses porque ele não conseguia estar presente. Ele mandou um e-mail Exatamente. com 4 capítulos. A gente só tem Efésios hoje nas nossas mãos porque ele queria ir para Éfeso e algum motivo não deu. Aí ele tem que escrever uma carta. A gente que critica tanto essa questão, não, tem que estar... Eu fico imaginando um pastor presidente desse, falando assim, não, Paulo, não adianta. Você vai ter que ir lá presencialmente. Não vai resolver a carta, não. Não. Aí, enquanto a galera tá achando que não dá, ele tá mandando carta para Corinto, ele tá mandando carta para Éfeso. Então, assim, loucura. E aí, é o tipo do cara... Eu sou apaixonado por Paulo, né? Acho que todos aqui. Mas é o tipo do cara que tá preso em Filipos. Minto. Ele tá preso em... esqueci a cidade. E ele manda uma carta para Filipos. Ou para os filipenses, né? No primeiro capítulo, o que ele escreve? Gente, eu tô preso, eu tô lascado, mas tá uma bênção. Porque a minha prisão tá fortalecendo quem tá fora. Você é louco. Eu tô aqui na prisão, com um monte de nego aqui, e eu tô falando de Jesus. Para essa guardaiada toda. Isso é capítulo 1. Capítulo 4. Sabe como que ele termina a carta? Gente, orem pela guarda pretoriana, porque eles já se confessaram. Muito bom. Paulo é Muito fera, mano. Sabe? Então assim, aí não, igreja boa, igreja que está presencial. Então você não leu a Bíblia. Não entendeu, né? Né? Agora, é lógico, né? Tá falando um pastor de igreja também aqui, né? É lógico que a bênção da proximidade ela é boa. O cara que está em casa, tem o panguão, que não quer ir porque não quer mesmo. Tá nem pra esse nada. cara não tá aí pra nada. Mas esse cara, ele é terra seca. Dentro da casa dele e mesmo tá na igreja. Porque tem gente que tá na igreja, mas a igreja não tá nele. Verdade. O problema é que a gente pega esses exemplos mais fora da curva e a gente coloca isso como a grande maioria, né? Mas, eu fico imaginando a igreja que bloqueou o culto online pro irmão que tá enfermo. Meu Deus. Tem sangue aí, né? Ou vai mandar um link exclusivo para ele. Não tem como. Aí é demais, né? Se tem muitas das vezes não tá nem visitando, quanto mais mandar um link. Entendeu? Que é mais simples, né? Então, enfim, não sei se eu respondi ou enrolei. Respondeu bem. A única coisa que acho que o senhor pode, se o senhor quiser também, é sobre o investimento, né? O investimento. Nós fizemos um investimento considerável, né? Porque tecnologicamente, falando a questão da qualidade das câmeras, a gente fez um investimento aí de quase quase de 150 mil reais. Bastante. Não apenas em equipamento, mas também em treinamento. Pessoas, né? Então, mas porque para nós é missiologia isso, né? Isso faz parte da nossa missão, né? Uhum. Como o Adai Music. O Adai Music. Para muitas pessoas, música na igreja é música, ok? Louvor. Para nós é missão. Né? Então, quando a gente pega aí a música Guarda o Dia hoje, se eu não me engano, ela... A gente toca lá na igreja, hein? A Bel apresentar a Bel pro senhor. Canta muito. Se eu não me engano, a música Guarda o Dia, ela tá aí hoje para lá de 4, 5 milhões de visualizações. Para nós isso é missão. Para outros é fama. Para nós é missão.
Então, quantas pessoas se achegam na nossa igreja porque ouviram a Guarda do Dia? Então, agora tem que ter... É uma questão... Agora, nem toda igreja tem essa vocação. Sim. Eu acho que cada igreja tem a sua vocação. Tem igrejas que têm uma visão mais apostólica, tem uma igreja que tem uma visão mais profética, tem igreja que tem uma visão mais evangelística, tem uma igreja que tem uma função mais pastoral e tem uma igreja que tem uma função mais pedagógica. São características, né? Né? Você pega um culto presbiteriano que os mais pentecas vão que culto frio. Não, para mim a presbiteriana é um exemplo clássico de uma cultura altamente pedagógica. Uma bereana, né? Pedagógica. Você pega uma Assembleia de Deus, quem sabe fazer congresso como Assembleia de Deus? Os caras conseguem lotar a igreja. Época Tudo do- bem que convida todas as congregações do universo, mas lota. Época do pastor Lupércio. Isso aí É família, né? Família. Cara, muito maneiro o bom. nosso papo aqui. Pastorzão, a gente tá feliz demais, cara, com a tua presença Cara, que aqui. aula, hein? Muito Nós bom. nós temos 5 minutos aí pra fazer o nosso fechamento. É isso aí. Pena. E nós queremos. Passou muito rápido. agradecer Vai muito ter um rápido. retorno Vai aí, ter né? retorno, né? Ele vai para os Estados Unidos, vai dar uma Vai pregar dar uma descansada? Vai pregar. Pra descansar. descansar. Sem a família não descansa, não. É verdade, tem é jeito. verdade. Gente, vocês que querem ser o nosso patrocinador, o que tem que fazer aí, ô Dieguinho? Ó, manda um direct lá no nosso Na Instagram. Na bio. Clica na bio Clica lá. na bio, que- verdade. Manda um direct pra nós. O Tom é responsável pela área dos patrocinadores. Ele vai fazer o contato com você. Não perde tempo. Se você quiser patrocinar, cara, a hora é essa. Não mano. despreze os pequenos Foguete não dá começos. ré, mano. Vem com a gente. Vem com Pega a gente. palavra aí do pastor Rodrigo Soeiro. É isso aí, pô. A gente tem que levar luz. É e é isso aqui. Exatamente. É, já destravou já um monte de coisa nesse podcast aí. Que a gente ouviu muito fera, muito Muito bom. fera. Muito bom. Muito bom, vamos fazer os agradecimentos? Opa, Tomzinho. Agradecer Vamos agradecer o Val, que veio lá do Rio de Janeiro. Esse é óbvio. Ô, Cara, Val, o Aí é Val. outro nível, hein? O Val é outro nível. Bom E eu vou te dia, falar por que que ele é outro Curicica. nível. ó, Curicica. sensacional. Ele é de Curicica. Todos os dias o sol brilha mais bonito lá. Não é, Val? O Val faz inveja pra nós aqui. O Val ó. faz Solzão inveja pra pegando lá e aqui Cara chovendo. extraordinário. Aqui Val, a gente tá cara- no frio e o Val tá lá no calor. Val, pastor, é aquele que Paulo fala, né? A Paulo plantou, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Val é um cara que tem nos abençoado junto com o Thiago Lima aqui do estúdio, né? Muito bom, cara. E o Thiago botou Muito um bom. TVzão Você aqui viu pra aqui, ó, tudo novo. Cada podcast que a gente chega aqui, E ele tá de diferente. fone ali, ó. Algo diferente Olha lá. acontece aqui. Ele tem investido, tem acreditado nesse trabalho. O Val é um cara que sai lá do Rio de Janeiro para vir aqui De ônibus. nos auxiliar, produzir, dirigir. Então, assim, um dia sentamos com ele aqui e ele deu uma aula de semeadura. Sim, Ele falou verdade. assim pra gente: quem sou eu para não semear na vida de vocês? E eu tenho que semear enquanto tá no começo. Olha a visão. Então nós somos muito gratos a Deus por esses caras aqui que nos receberam, coração aberto aqui, esse estúdio. E o Thiago Thiago Lima. falou que é nosso fã. Thiago Lima. Depois, se você precisar de um estúdio aí, você que está assistindo a gente, cadê a câmera? A câmera é essa, né? Eu vou olhar para a câmera. Eu nunca olho, mas agora eu vou olhar. Você que precisar de um estúdio, Thiago Lima, entra lá, tem o arroba dele, você vai entrar, falar com ele. É um estúdio. Pastor Rodrigo Soeiro é cantor, compositor, maestro. Ele pode dizer melhor. O estúdio é bom, não é? É isso pastor? aí. Ah, foi. Já foi, assina o contrato. Já. Já foi. Só chegar, pô. É isso aí. É isso aí. E tem também os outros patrocínios, que aí o Tomzinho fala aí pra É gente. isso aí, aqueles que vocês já conhecem. Vocês gostam, né? A gente gosta de você falando. Manda, Tom. Eu tô com fome falando nisso. É isso aí, gente. Ó, aproveita você aí que tá pensando na sua confraternização de empresa, de igreja, de escola, tudo que você precisar, eles atendem em qualquer quantidade, eles entregam. São Paulo toda. Se precisar congelado, eu faço a entrega com a refrigerante. A gente tem uma Fiorina refrigerada, a gente Ó, entrega. aqui é tudo, hein? É isso aí. E aproveita, não pode ter só o salgado, né? Tem que ter um bolinho, tem que ter um docinho. Então É você isso aí. aproveita e já pede lá pra Moni, Delícias no Pote também, extraordinário. Tem bolo, tem torta, tem curau, tem canjica, tem tudo que você quiser. É Pode isso pedir aí. que vai ter. Então Indicamos. aproveita que a gente indica, a gente entrega e a gente confia, E beleza? se quiser uma Valeu. boa música sertaneja, chama quem? Aí é o Thiagão, né? Thiago Lima e você. Thiago Lima e você. Pra gente terminar, pastor, Sim. Vocês são muito resenha. eu queria perguntar pro senhor. Quais são os projetos pessoais do senhor? Né? Eu sei um deles, que o senhor me confessou ali. E o projeto para a igreja. Eu sei que
A DAI está num momento aí de transição, Sim. né? Para um outro espaço. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho aí, a gente vai agradecer aqui. Eu sou um cara que as pessoas, a minha esposa que diz, eu tenho que ficar puxando, né? Mas eu prefiro lidar com pessoas que eu tenho que ficar puxando do que ficar empurrando, né? Uau. E eu sou esse cara, né, que assim, é uma característica, acho que não significa que eu sou melhor ou pior do que quem não tem essa característica, mas eu acho que eu tenho essa característica mais apostólica no sentido visionário da coisa, né? Às vezes eu sofro com isso, mas eu sei que está dentro do meu propósito. Então tem sempre muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? E aí eu preciso de um time mais sistemático que me ajude a não apenas ficar sonhando em ganhar o mundo e não conseguir resolver a minha calçada, né? Então, hoje, os projetos que nós estamos realizando, eu estou na pré-produção do álbum Clássicos, que é um projeto com uma big band, né? Legal. Algo um pouco na vertente do Michael Bublé. Muito bom. Porque a gente tem pouca referência nesse estilo de música no Brasil e fora. Você tem o Frank Sinatra, você tem mais aí alguns mais conhecidos, mas o Bublé é um cara que meio que lidera um estilo, né? Música pop, ao mesmo tempo com a Big Band. Então a gente está tentando trazer essa roupagem, né? Não estou aqui me comparando a ele, pelo amor de Deus, mas se é para falar, né, de uma referência, eu acho que, obviamente, para quem não conhece o Bublé, é um cantor secular, ele não é um cantor evangélico, mas é uma referência musical que... Boa. Eu desde os meus 20, 22 anos, eu sempre quis gravar algo assim, e a gente está entendendo, acabou de chegar um patrocínio para que esse projeto, que é um projeto caro. Legal, hein? Que bom. Tá vendo? Até o pastor precisa de patrocínio. Imagina nós também. É um projeto muito caro, né? Ele sabe colocar uma big band para gravar, a gente tá falando de quase, 40 músicos, fora estúdio e tal e tal. Então é realmente um projeto muito caro. E a gente conseguimos, né? Nós conseguimos esse patrocínio, então tá na pré-produção. Quem vai estar produzindo isso vai ser o Wesley Galo. Né? Fora todo um time. É legal que a banda, a cozinha, né, que a gente chama, é tudo tiozão, assim, que é jazeira, né? Que legal. Então, é muito interessante. A gente estava no estúdio, amanhã tem ensaio de novo. Né? Eu tava no estúdio, cara, eu tô com dor nas costas. Eu e o Dani já pode entrar nessa banda. A gente já entra nessa banda. A gente já entra, já. Ninguém mandou chamar tiozinho. Então, eles mesmos se zoam, assim, mas é uma musicalidade, assim, impressionante, né? Então, eu tô me sentindo, assim, meio que um leão na cova com o Daniel, assim, sabe? Caramba, é um privilégio para mim andar com esses caras. Até ontem eu olhava para esses caras e agora cantando. Então, assim, é desafiador para mim, né? Então, chegar um tiozão e falar assim, ó, não canta assim. Caramba. Esse estilo você tem que cantar. Então, esse confronto para mim está sendo muito gostoso. Esse laboratório. Então, esse é um projeto. O college também, a gente está investindo pesado para que mais pessoas queiram se capacitar. A DAI Music, né, que também é esse instrumento de missão nosso. Quero trazer eles aqui também. Pronto. Falar com o Glendes, com o Camargo. Com toda certeza. Então, assim, e a nossa mudança de igreja. A nossa mudança de igreja, a gente está mudando para um novo prédio. A gente acredita que lá para janeiro a gente mude, é um lugar dos meus sonhos. Né? Ainda é um prédio alugado, né? Nós estamos saindo do aluguel desse prédio, vamos, né, ainda para um prédio alugado, mas assim, um prédio que nunca foi usado, ele já está construído, agora a gente está fazendo dele um grande auditório, né? Então, adequações, né? O Kids para nós, a gente que atende quase 200, mais de 200 crianças por domingo, então bastante. A gente precisava investir. Tá vendo aí, muito pastora nisso. Vanessa? Então é muita coisa gostosa assim que a gente está vivendo, não faltam os desafios, né? Mas que bom por certa isso, fato. Acho que está vivo, né? A gente precisa produzir com sustentabilidade, nada. Enfim, mas são esses. Então, College, esse projeto Clássicos, a mudança e, por último, não menos importante, o Connect. Connect é esse movimento que nasce na pandemia, onde eu quinzenalmente dou uma mentoria gratuita para pastores, gestores e líderes, mais de 80 denominações, pelo Zoom eu faço isso. Legal, hein? E presencialmente 2 vezes no ano lá na DAI, que é um auxílio para dar para igrejas que têm até às vezes um curso teológico bom,
mas às vezes falta uma palavra de inspiração, enfim. Então, Uma mentoria. são esses projetos aí e a galera fica... Agora, de todos, assim, né, falando pessoalmente, o Clássicos é o que tá fervendo no meu coração. É o que- né? E isso chama, oxigena chama, né? muito Eu a minha vi, vida eu vi o pastoral. senhor É coisa de falando, músico, isso é coisa de músico. É, isso coisa de oxigena. É. Então, assim, era um ambiente que eu não estava tão presente ultimamente e a igreja tá comigo nisso. A igreja entende que também faz parte dessa minha faceta, né? E, enfim, estou muito feliz e obrigado pelo convite. Que isso. Obrigado nós, nós, pô. a gente pelo amor de A Deus. gente aqui tá muito Pede feliz, obrigado, cara. porque você abençoa a gente demais. Amém. Muito bom. Esse muito podcast bom. agora vai voar. Agora vai. Não, mas aí nós já vamos firmar um compromisso aqui que ele tem que voltar. Vai voltar. Com Vocês certeza. vão ficar famosos, vão se esquecer. Jamais. Não, pô, não. Cara, você é meu mentor, cara. Você sabe disso, né? Amém. Fico feliz. Você deixa de estar. Até meu filho ali, a testemunha. Até meu filho, pastor, eu quero de coração aqui agradecer a sua presença, né? Eu creio aqui que a galera aqui ficou muito feliz. Demais. Os meninos demais. aqui estavam ansiosos pela admiração que nós temos pelo Senhor. Amém. Obrigado. Não só pelo pastor, mas por aquilo que a pastora Tati e a sua família te dá autenticidade, o homem que o Senhor é. Amém. Pai, esposo, marido, enfim. E nós louvamos a Deus pela sua vida. Obrigado. Obrigado porque quando eu chamei ele, falei, cara, esse cara não vai me atender não, ele é um cara tão ocupado. Quando que é? Pode ser tal dia? Tô dentro, cara. Então, assim, Muito legal. a gente fica muito feliz com essas pessoas que entendem que o reino é simples. É simples. Aqui não tem nada demais, é simples, é um bate-papo, é uma mesa, mas é na mesa que muitas coisas são, chaves são viradas. É na mesa que a libertação, na mesa a cura. Então, Eu vou discipular ele tá batendo na mesa, né, Thiago? eu tô batendo na mesa, né? Perdão, isso é coisa de pastor pentecostal, Tá achando que perdão. ele tá no púlpito, cara. Perdão. Então, eu louvo muito a Deus pela sua vida. Amém. Quero agradecer aqui de coração. Hoje nós temos aqui um auditório muito especial. Cara, Muito fera. nunca teve isso aqui. É. Nunca teve isso aqui. Plateia, é. A câmera não consegue pegar o auditório, não, né? Consegue? Se não, depois filmou, vai no aparecer. vídeo eles vão editar, vai sair. Especial. Meu filho virou pra mim e falou assim, quando eu fechei com o senhor, que eu cheguei em casa, comentei com a esposa, meu filho falou, pai, eu posso ir com o senhor? Cadê ele? Vem Ali, aqui, ó. aqui, Vem cá, fica filho. aqui, mano. Dá um abraço. Aê, vamos ficar juntos, vamos terminar esse podcast junto. Esse cara, Fica aqui, fica aqui. esse cara é seu fã. Ele, O cara mais o quando eu menino mais sento, carinhoso. quando eu sento todo domingo pra assistir, ele senta do meu lado. É um cara que a gente vai dormir, vai ouvir no podcast. Legal. E o que ele tem aprendido através do podcast, né, amor? Ele tem derramado em outras pessoas. Né? Então eu louvo muito a Deus porque, como pai, a gente não quer apontar para Deus. A gente tem a obrigação de mostrar Deus na nossa vida, É no caminho, né? no caminho. Não é ensinar a criança É no caminho. E a gente tem se preocupado muito com isso. E eu fico feliz de ver que o Senhor é uma referência para ele. Não é essas coisas, vendo hoje o mundo aí como que tá, eu fico muito feliz mesmo e eu louvo a Deus pela sua vida. E ele Deus é abençoe. corintiano, tá tudo certo, tá? É corintiano, é o amor da minha Aí vida. sim. Paulino, você Aí sim. Ó, o Tom tá insatisfeito com isso. Ah, o Tom é São Paulino. Mas ele é legal. E eu louvo a Deus, pastor, obrigado. Amém. Vai Muito ter mais bom, vezes. muito bom. Auditório, obrigado. Tiago Muito Lima bom, e muito você. bom. Obrigado, Val, cara, Val. Curicica. Bom dia, Curicica. Boa Não noite, tem, Curicica. Curicica. A gente não tem como agradecer. Não tem, é. Essa galera aqui é um time, pastor, Fera. que nós imaginamos começar de um jeito. E Deus falou, não, vai ser do meu Surpreende, jeito, né? não do seu. Então, em tudo isso aqui que o senhor está vendo, os caras estão acreditando, lutando, fazendo. Então, eu louvo muito a Deus por eles. Que Deus abençoe cada patrocínio, cada pessoa que está acreditando nesse projeto, a cada pessoa que está assistindo, né, Dani? É isso aí. Deus abençoe a todos. Vamos encerrar com o versículo, de né? sempre. Você estudou o Você versículo? estudou? Ou você vai falar que foi pego de surpresa de Não, novo? pô. Tem o versículo. Quero agradecer também demais. Foi muito fera. Isso pra nós que somos mais novos, né, Tom? Isso traz uma bagagem enorme pra gente. Obrigado por chamar a gente de tiozão. A gente é privilegiado. Um dos motivos da gente ter aceito a proposta era isso, né? Sentar com pessoas que, E sermos abençoados. que são relevantes, que levam o evangelho a sério. Então isso é muito bom. Cara, eu quero deixar um versículo, Salmo 121. Elevo os meus olhos para os montes, pedindo socorro. Uau. E da onde vem o socorro?
Socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Por muitas vezes esse versículo me acompanhou, ou eu fui buscar e ele me ajudou muito. Então é esse que eu quero deixar para vocês. O Senhor é o nosso socorro presente. Amém. Então que essa Boa. mensagem fique para vocês também, como todo o conteúdo que a gente deixou aqui. Eu tenho certeza que vai abençoar você, sua casa, sua família. Tamo junto. É isso aí. Isso Deus aí. abençoe a todos. Como diz Maria Eduarda, corta. Muito bom, muito bom. Foi.